Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma conversa aqui na Estação Elevatória de Coimbra, um sítio das Águas de Coimbra, o sítio que deve o nome de Estação Elevatória ao facto da sua função em tempos idos ser precisamente levar a água do rio a toda a cidade, mas agora na nova função a elevação é metafórica. Nós queremos levar cultura aqui a partir do ponto mais baixo da cidade a todos os sítios da cidade e, se possível, do país. E por isso é que estamos a transmitir também em direto num dos canais de Coimbra. Hoje temos a casa cheia por um bom motivo e o motivo chama-se Manuel Sobrinho Simões. Podem pensar, alguns que foram atraídos pelo anúncio, que foi bem feito, então, mas onde é que está o Luís Osório? Bem, o Luís Osório está connosco aqui, como é que se diz, em espírito, só não pode estar materialmente porque teve uma doença que foi repentina e que vai passar rapidamente. E só por essa razão ele teria um grande gosto de estar aqui connosco e pede para relevarem a falta dele. Da nossa parte, eu disse que relevava com a condição de ele voltar aqui quando puder e estiver bom, mesmo que seja já sem só pelos livros dele, que ele tem vários livros sozinho. Todos o conhecem, Luís Osório, grande jornalista, autor de vários livros, e ele é o autor do livro que aqui nos, como é que se diz? Que aqui nos convoca. O livro que aqui nos traz, eu acho o português mais rasteiro. O português que aqui nos traz, o livro que aqui nos traz, que se é intitulado A Última Lição de Manuel Sobrinho Simões. É Luís Osório que faz uma entrevista de vida ao professor Dr. Manuel Sobrinho Simões. Eu não vou repetir o professor doutor porque a universidade está num sítio muito alto e aqui estamos num sítio muito baixo. E sempre nos tratámos por Manuel e Sobrinho. Sempre Manuel e Carlos e Manuel Sobrinho. Ora bem, Carlos Sobel. O que talvez não saibam é que hoje está em Coimbra, mas ele tem Coimbra no nome. Manuel Alberto Coimbra... Sobrinho Simões. Sobrinho Simões, Manuel Alberto Coimbra. O Coimbra vem do lado da mãe. Claro, de Penacova. E se nós começássemos, em vez de uma apresentação formal... Há uns Coimbras de Lixa e há outros Coimbras de Penacova. Nós somos de Penacova. Há umas águas de Penacova também. E se nós começássemos, em vez de eu ler currículo, em vez de falar do livro, começámos com uma apresentação pessoal pelo próprio. Porquê? Porque ninguém se conhece melhor do que o próprio. O livro ser nas edições Contrapontos está lá fora para quem quiser depois que o entrevistado o assine. O autor é o Luís Osório, mas o entrevistado de algum modo é também coautor. Mas escrevo sempre poderá ser o autor. Poderá assinar no fim. Está aqui também, saúdo a Marta Ferreira, que é a editora da Contraponto. Não tinha, olá, bom dia, não tinha visto. E obrigado a todos por terem vindo. Portanto, a minha primeira pergunta é, para estas pessoas que aqui estão, que algumas já leram o livro, porque o livro saiu há cerca de um ano. Foi. Alguns não leram ainda o livro, outros já leram, mas se nós perguntássemos quem é Manuel Sobrinho Simões, como é que o próprio se define? Ora bem, primeiro, muito boa tarde. E eu tenho imenso gosto de estar cá. E tenho muita pena de não estar cá. É verdade, não está a ouvir-se? Está? Como? Está-se a ouvir? Está, mas não tem amplificação. É só a voz por causa de... Esta é uma ressonância. Isto é uma caixa de ressonância, este sítio. Mas, portanto, eu tenho muita pena que ele não esteja cá, porque eu só aceito, quando eu aceitei isto, é porque o homem é aqui a falar. Porque... Mas eu falo por vez do homem, já lhe fiz uma pergunta. Mas não, porque é preciso... Só para dizer, portanto, eu tenho muita pena que ele não esteja cá, porque isto foi combinado com ele, já agora, ainda estávamos na Covid, encontrámos-nos na Ordem dos Médicos e eles fizeram-me este desafio, que era uma nova coleção da Contraponto, ao Rui Couceiro. Eu sou muito amigo do Rui Couceiro e gosto muito dele como também, não é só como editor, gosto muito dele como escritor. E com os dois, portanto com o Luís Osório, você importa-se de pensar nesta ideia e eu achei muita graça à ideia, porque eu não queria ser eu, quer dizer, a minha ideia era arranjar uma forma de falar com uma pessoa que eu confiava, com tempo, com calma. Eu achava que era uma última lição, podia ser a penúltima, quer dizer, não fazia impressão.
desde logo, já estão, porque já estão, a Marta depois pode explicar, mas já temos, o José Gil já fez, o Júlio Machado Vaz também estava para fazer, mas baldou-se. E o último? E agora ele fez um livro. É o Alexandre Quintanilha, o esse é o último que saiu, terceiro, esse é o terceiro volume. Eu apresentei, e também está espantoso, não estava lá, mas aquilo mas correu muito bem. É uma coleção extraordinária. É uma coleção extraordinária por uma razão muito simples, é que tem pessoas extraordinárias. Não é isso. É porque a ideia é mesmo, e cada pessoa pega nisto, porque, por exemplo, o Sena Santos e a outra miúda, que é Clara Almeida Santos, que é miúda, quer dizer. Está bem, comparada comigo, que é tudo relativo, quer dizer. É professora de jornalismo aqui na nossa Faculdade de Letras, já foi vice-reitora e que fez a entrevista com um grande jornalista da rádio, Francisco Sena Santos. Todos se lembram de Francisco Sena Santos. É também professor aqui em Coimbra. São dois entrevistadores de Coimbra neste livro do Alexandre Quintanilha. Mas, portanto, a ideia foi sempre... E também, portanto, o Júlio também ia fazer, baldou-se e fez ele um livro dele. E eu, agora, por acaso, eu vou para a Madeira, uma das coisas, tenho que ir apresentar o livro dele, Outono no Ser. Cravou. Então ele balda-se e depois crava. Bem, mas, portanto, porque a ideia era mesmo conversávamos com uma pessoa que nós confiávamos, que escrevia bem, não se tem pessoas que têm que se sentar, que chatice, não temos aqui um lugar. Marta, desculpe lá, tem aqui um lugar. Se houver mais cadeiras, tragam-se a favor. E aqui também. Isto tem um coro como lá em cima na igreja, tem um coro. É como no Mosteiro da Arouca. Mas, portanto, então a ideia era fazer isto visto por uma pessoa que fosse uma pessoa que tivesse, em que a gente confia. Eu depois vou contar, eu não revi, portanto, eu depois, o Luís Osório, quando começou a ter o material, só se tivesse alguma dúvida é que me perguntava, e depois vou contar que ele tem ali muitas coisas que inventou, que eu não... E, portanto, outras coisas que ele tirou, porque, quer dizer, há aqui portanto, o autor, ele é mesmo autor, palavra de honra. Outra coisa que é verdade, por exemplo, no meu caso, porque eu sou um tipo, quando eu falo, eu tenho uma linguagem que é muito diferente da linguagem escrita. Claro. Por exemplo, diz carago por exemplo, mas não estamos em Lisboa, quando eu disse caraças, e pá, eu vi em Lisboa, estávamos na reitoria, e eu disse, isso é o caraças. E eu vi, pá, em Lisboa não se diz caraças, de facto. Aqui em Coimbra, se calhar, pode-se dizer. A última vez que eu vi, estávamos em caminha e eu perguntei se ele estava bom e ele disse-me assim, isto de ser idoso é do caraças. Pois, eu também já fizemos alguma coisa com ele em caminha. Mas a ideia disto, portanto, era realmente passar a responsabilidade um bocadinho para os autores também. E temos muito gosto nisso. Quer dizer, o Sena Santos fez com a Clara, fizeram um trabalho estupendo. Do Quintanilha. E muito bem escrito. Comigo, o que foi diferente foi que o homem e eu tivemos a falar durante 2 anos, em todo o país. Aturou durante 2 anos? Tivemos, e foi só quando o Rui Conselho disse, pá, você consegue fazer, porque é o primeiro volume, você consegue. E é que ele lá... Mas, portanto, ele gravou mais de 140 horas de conversas. Falta um volume ou 2 volumes ainda. Não, mas, portanto, a ideia era mesmo que ele depois, arranjava uma descrição que fizesse sentido para as pessoas que vão ler. Mas foi ele que escolheu, foi ele que... A ordem, os assuntos, tudo. Os assuntos, a maior ou menor ênfase. E é verdade, portanto, porque eu realmente, por exemplo, no meu caso, e por isso que eu também achei graça a dizer a última lição, agora para voltar à sua pergunta, eu acho que sou claramente um professor de medicina. Sou o que eu sou. Portanto, sou médico, mas não sou clínico e, portanto, não vê os doentes diretamente? Nunca vi nenhum doente, quer dizer. E não sei, e por medo, atenção, é por isso que tem aqui o professor... Professor Urbano... Pensa que há consulta agora, mas... Vou vê-lo. Olha, estamos vivos, já viu? Estamos vivos. É um proof of concept. A gente vê assim as pessoas da nossa idade. Estamos... Mas, portanto, vamos lá ver, eu
sou um professor de medicina, é verdade que aprendi medicina e depois fiz a investigação suficiente para fazer aquilo que eu acho ser um bom professor, porque eu nunca fui um cientista, por exemplo. Palavra de honra. E, portanto, é óbvio, quer dizer, eu fiz sempre investigação aplicada. Quer dizer, e isto tem qualidades e tem defeitos. A minha principal qualidade, apesar de tudo, é que eu gosto de distinguir o essencial do acessório, que é uma coisa... E outra Às vezes os cientistas não fazem isso, não é? Não, mas tem um mundo muito... Concentrado, percebe? E, portanto, não tem... Eu tenho... Para eles, o essencial pode ser o acessório para um cientista. Claro, porque bem, cada vez mais agora, porque também a necessidade... De especialização. Eu, por exemplo, já agora também um parênteses. Eu, quando apresentei agora o livro do Alexandre Quintanilha, o Alexandre Quintanilha também não é um cientista, mas é um tipo muito bom em ciências sociais. E ele é um tipo muito bom na interdisciplinaridade. O que é interdisciplinaridade? Reparem, a interdisciplinaridade, desculpem lá que quando tenho as dificuldades, é com o meu AVC. Teve um AVC, mas já passou. Tá bem, não passou nada. Os nomes foram todos ao galheiro. Os nomes foram ao galheiro, esquece-me dos nomes. E os verbos irregulares, a minha secretária diz sempre, o doutor diz sabido. Não se diz sabido, é soube. Eu digo os verbos para mim, porque, atenção, isto significa que isto é biológico. Não sei se tem consciência, é muito engraçado a pessoa ter um AVC, que tenha atenção ao que lhe acontece. Os meus erros têm quase sempre uma razão. Por exemplo, eu fiz uma prótese da anca e foi um ortopedista que me fez isto. E um dia foi lá à Ordem dos Médicos com a filha e estava lá o Quintanilha e o Mário Barbosa. E eu quis apresentar o ortopedista e eu disse, apresento o meu obstetra. Eu ia dizer ortopedista, mas percebem, as pessoas têm que ter consciência disto, percebem? É que é muito importante. Isto tem uma lógica. E, portanto, agora para voltar à mesma coisa, portanto, com o Alexandre Quintanilha, por exemplo, o que é interdisciplinar é muito interessante porque é muito pouco recompensador e é publicado em revistas de nível muito baixo. Agora, para voltar à sua ideia do que é a coisa, o cientista, que é um tipo em profundidade, escreve coisas que são muito boas em termos de publicações em revistas de grande coisa, mas quando é interdisciplinar, o tipo está lixado. Pois. Percebem? Tem consciência disso, é muito engraçado. Não tem eco. E nós continuamos cada vez mais, e é por isso que esta coisa do minifúndio nos países com tradição de minifúndio, pior é. Porque as pessoas, fundo. No meu caso, eu de facto, toda a minha vida fui professor de medicina e, portanto, vivo de trabalhar com alunos, continuo a ter alunos. Ainda vai todos os dias ao Ipatimup? Não, de manhã vou ao São João. Ou vai ao hospital todos os dias? Das 8 à 1. E depois à 1 vou para o Ipatimup. Não tem reforma, não se reformou. E a minha secretária faz a mesma vida que eu, também está reformada e trabalha comigo há 42 anos. A única vantagem é que ela tem 2 salários, ou tinha 2 salários, e eu só tenho 1. Mas, portanto, eu sou um professor de medicina, isto é que vem com isso. Então, mas aqui o Luís Osório, o primeiro capítulo, intitula O Provocador. Aceita este epíteto do Provocador? Agora é ele que começou. Sou eu a provocá-lo? Não, mas é Acha ele. que é um provocador? Não, isso agora depois são truques. A Marta sabe isso melhor que eu, quer dizer. Há aqui um elemento de inteligência, no fundo, para que as pessoas leiam. E, portanto, ele fez... O Provocador aparece com várias coisas que são claramente para tornar a leitura mais interessante. Então eu vou provocar. Mas é porque ele... Reparem, e outra coisa, ele escreve muito bem, o Luís Osório. E eu acho engraçada a maneira como ele escreve. E é verdade que, como eu tenho eu tenho uma linguagem muito... Quer dizer, muito sincopada e muito... E o tipo fez isto muito bem, que transformou esta coisa numa coisa interessante, mantendo essa coisa da provocação. Eu vou ler, já que o Luís Osório não está cá, vou ler linhas dele, que estão na contracapa, que ele define, digamos, o essencial do livro, para descansar um bocadinho, porque estão a ver que o nosso convidado tem um discurso muito fluente, tem um discurso perfeitamente interdisciplinar, começa numa ponta e vai a todas as outras. Diz assim Luís Osório: Manuel Sobrinho de Simões defende que, do ponto de vista da evolução, nunca houve um animal tão eficiente e, em simultâneo, tão desgraçado como nós. E ordinário.
E ordinário. Ele não pôs aí. Tá bem. Tirou, Isso é eu tenho a provocador. certeza que ele disse ordinário, porque eu Provocador. acho que nós somos muito ordinários. Mas o homem que tem medo de animais e adora plantas, que é ele, tem medo de cães. Adoro Isso- e plantas. não tem animais em casa, a não ser a família, não é? Não, plantas. Plantas. Mas tem plantas, muitas plantas, porque não chateiam, as plantas não chateiam. O homem que diz não ter relação com Deus, mas ser quase crente, isto é uma provocação, não ter relação com Deus, mas é quase crente, considera-se biológico em excesso. Apesar disso, só quando a primeira neta nasceu, é que apesar de médico e patologista prestigiado e distinguido a nível internacional, percebeu que iria morrer. Isto, de facto, está muito bem escrito. O Luís Osório fecha as aspas. Apanhou. Isto é dele. Tá. Isto é tudo verdade, não é? É. Portanto, vamos E é por, verdade, vamos por porque a partes. eu fazia autópsias, eu não sou burro. E eu só quando a minha neta mais velha nasceu é que eu percebi que ia morrer. Nunca me tinha acontecido. Percebem que é uma Via aos mortos e pensava, isso era para eles, não, é sabíamos, connosco. era para os outros. Eu fazia muitas autópsias. Era na altura em que nós, em Portugal, a gente agora somos os campeões do mundo, já há um parênteses. Portugal foi o país que fez menos autópsias de Covid. Nós autopsiámos 4 pessoas que morreram com Covid em Portugal. Sério? No São João. Só? Portanto, batemos o recorde do mundo, porque sabíamos tudo. Percebem? É uma coisa espantosa. Nós autopsiámos 4 em Portugal, só se podia fazer no São João. Diz aqui uma coisa muito engraçada, a propósito, veio uma coisa muito engraçada, a Páginas Tantas, que eu não sei onde é, a Páginas Tantas, diz que os portugueses só colocam uma pergunta quando sabem a resposta. É muito. É verdade, não é? Nós temos muito pouco treino de perguntar. É uma característica muito nossa, não é? Quer dizer, Portanto, nós... não fazem autópsia, já sabem de que é que ele morreu, foi Covid. Não é só isso, é mesmo a fuga à pergunta. Portanto, nós arriscamos muito pouco. Somos uma sociedade que se defende muito. E é verdade aquilo que diz, quer dizer, nós, eu pergunto sempre, mas é verdade, quer dizer, eu pergunto sempre e acontece mais vezes que eu digo assim, acabei a pergunta e eu, por exemplo, se for com o inglês, e que são os gajos pedantes, e dizem assim, what do you mean by that? Are you sure? E eu Eles dizem isso e eu sempre. percebo que estou a fazer uma pergunta estúpida, percebe? E eu fico horrorizado com a estupidez da pergunta. Mas é engraçado que eu continuo sempre a fazer perguntas. É engraçado. Tenho uma coisa, que se eu não perceber, eu pergunto. Às vezes faço perguntas muito estúpidas. Palavra de honra, não, mas quer dizer, voltamos agora a discutir uma coisa que se calhar aparece aí em vários sítios, não é? Que é, se eu tiver que identificar aquilo que, em relação, quando eu agora trabalho com os internos, porque eu agora não tenho alunos já, porque estou reformado há 8 anos, mas os internos eu ainda tomo conta da parte endócrina, ainda faço eu com os diagnósticos no São João, etc. O que os meus internos perdeu mais foi o critical thinking, o pensamento crítico. As pessoas não pensar é tão revolucionário que ninguém pensa. Mas eles já vêm sem pensar da escola, não é? Quer Eu dizer, sei, mas quer dizer, o que eu acho que a gente perdeu mais foi a capacidade de pensar. E o pensar, de resto, passa para mim por perguntar. Percebem? Não é ter respostas, é perguntar. E nós temos um problema, em parte também, porque nós, as crianças, eu estou a ver os meus internos agora, que são muito novos, eles querem, por exemplo, ser técnicos. Não querem ser patologistas. Não querem ser médicos patologistas, eles querem ser uns técnicos especializados, que são glorified technicians, glorificados, ainda por cima mal pagos atualmente, diga-se passagem, mas não querem ser médicos patologistas. Perderam a abrangência. A abrangência, percebe? Porque não interessa. E isso é isso que, de alguma maneira, torna as pessoas muito dirigidas, agora na profissão também, muito centradas em pormenores ou em técnicas. E esquecem o lado humano. Claro, o humano foi ao galheiro. E mesmo De uma maneira simples, foi ao galheiro. E a medicina interna. Nós estamos com o problema da medicina interna, porque ninguém quer ir para a medicina interna. Porque aquilo é difícil, é uma chatice.
A minha filha é médica internista, tem um orgulho nisso extraordinário, mas são cada vez menos. Tem 2 filhas médicas, aliás. Tem um médico e uma médica. Um médico e uma médica. Mas o outro é hematologista, portanto é mais especializado, mas ela não é internista. E vem de uma família de médicos, até ao bisavô, ao trisavô, ainda era médico, lados, do lado da Arouca até ao trisavô. E do lado de Bombarral também é médico. Também são médicos. Isto é, de facto, parece que há um gene da medicina. Não é. Atenção, isso é outra coisa. Palavra de honra. Epá, os genes não interessam à ponta de um chaveiro. Palavra de honra. Quer dizer, atenção, que a pessoa quando a pessoa tem uma deficiência grave, é verdade que aí temos aí um problema. Mas se nós excluirmos os genes defeituosos em que a gente conhece e que a gente hoje em dia conhece muitíssimo bem e sabe, as outras pessoas que estamos aqui, nós somos todos praticamente iguais. Do ponto Nós de vista temos genético, sim. muito parecidos. 99,9%. Temos 20 mil genes, com não sei quantas coisas para cima e não sei quantas coisas para baixo, e portanto, por exemplo, eu ser médico não tem nada a ver com o gene, tem a ver com, no fundo, a educação e no fundo, a família e os amigos. Não tem nada, palavra de honra. Atenção, nós temos uma ideia, e é por isso, de resto, que nós temos muita tendência para achar que a genética vai resolver a medicina de precisão. É verdade que nos cancros, porque o cancro é a doença mais fácil de estudar em termos de células, porque aquilo são células todas iguais umas às outras, filhas umas das outras, e portanto a gente ali tem capacidade de fazer. Atenção que não é hereditário, estou a falar em genes. Eu sei. Bem, há uns pequenos casos em que é claro, diferente. mas são poucos. Pois. Agora, mesmo nesses casos, reparem, para mim é verdade, mesmo agora que a gente começou a estudar em profundidade, mesmo no cancro, é verdade que se nós tivermos um cancro avançado e queremos estudar uma forma de tratar esse doente que tem um cancro avançado, nós estudamos quais são os genes que estão alterados se nós tivermos um medicamento que se dirige a esse gene alterado. Portanto, aí é preciso, no sentido da precisão. Mas todo o resto é medicina personalizada, não é de precisão. Reparem que eu estou-me a referir a saber a história clínica da pessoa, a saber o que é que come, o que é que fez. Claro, e a resposta imunitária, e mas pode ter tudo bem. Se é homem ou mulher, se é novo ou velho, quer dizer, esquece. Mas não é uma coisa que me faz confusão no cancro. Felizmente nunca tive, mas conheço casos. Uma pessoa pode fazer tudo bem, mas depois tem um azar e vem um cancro. Atenção, é verdade o que ele está a dizer, não é? Quer dizer, o risco de ter cancros é proporcional a alguma história familiar, aí é importante. Quando a gente quer estudar casos familiares e há uma história familiar, e sobretudo se são pessoas novas, e sobretudo se as pessoas são do mesmo tipo de cancro, aí há uma predisposição genética forte. Como você disse, isto são 5%. No máximo 5 a 10%. Sim. Todos os outros que ele está a dizer é fruto de alterações secundárias ao estilo de vida, sedentarismo, alimentação, tudo o que é... Epigenética, o que se chama epigenética. Em geral, no sentido mais geral. E aí, cada vez mais, nós sabemos que essas alterações ambientais, a palavra ambiental é uma palavra que a gente tem a mania de dizer que é só a poluição e os plásticos, e é verdade, mas é também a alimentação. Mas também aí, reparem, eu, por exemplo, estou à vontade, que eu por exemplo, sou totalmente contra esta ideia de tornar igual o tabaco com o álcool ou com a luz ou o açúcar. São coisas diferentes. O David Marçal meteu-se nesse terreno que é um bocadinho... Não, exagerou, percebe? Exagerou. Porque ele simplificou uma coisa que é complexa. O tabaco, seja qual for a dose, é péssimo. Qualquer, porque é um carcinogénio que tem mediadores que são... Mas ele diz isso, portanto, nesse aspecto tem razão. Tudo. O que ele depois diz é que a luz é uma chatice, pois, então não devíamos estar sempre às escuras, nunca devíamos apanhar sol. Porque desde zero, porque eu penso que têm consciência, há uns roedores, outra vez, então este é o erro, é engraçado, o roedor também falhou-me. Há uns roedores cegos que vivem na profundidade e que são roedores sem pelo.
e não tem cancro. É o único animal que não tem cancro. Nas plantas há muitas Podíamos plantas aprender que não com têm. ele, não era? Mas anda às escuras. Pois. Percebe? E não podemos dizer que quando a gente tem luz, o gajo apanhou um bocadinho de luz, percebem? Se não faz isso para a luz, também não faça para o álcool. Deixa-me explicar melhor. No público da sexta-feira passada, um amigo meu, David Marçal, um grande divulgador de ciência, fez um artigo com este título, que é apelativo e provocador. Beber vinho, Isso é a história do que Salazar. O Salazar dizia que beber o vinho era... É dar o pão a 1 milhão de portugueses. Beber vinho é dar pão a 1 milhão de portugueses. Ele diz beber vinho é dar cancro a muitos portugueses. Foi a frase dele. E muita gente discutiu isso, alguns... Não, porque é verdade que nós, por exemplo, quando a gente vai ver quem morre em Portugal por causa do álcool, de longe o pior são os acidentes. São os tipos que estão emborrachados mesmo e apanham... Não é cancro, é acidente. A seguir é a insuficiência cardíaca, porque o álcool faz muito mal tem muitas doenças cardíacas que são metabólicas e que é a segunda causa de morte em Portugal. A terceira são doenças hepáticas, que não é cancro, que tem muito a ver com a antiga cirrose e doenças. E só depois é que começa a aparecer, e aparecem sobretudo os cancros da faringe e do esófago. Por exemplo, já agora, o cancro do fígado, só com doses que são obscenas é que a gente tem cancro do fígado secundário ao álcool. Não tem. A mesma coisa, de resto, com o cólon, intestino. Não se tem. A exceção que andamos todos muito preocupados, porque na mama está a aparecer em miúdas, sobretudo miúdas que bebem shots, portanto, pequenas quantidades de álcool, mas muito vodka, etc. E nós sabemos que o álcool faz muito pior às mulheres do que aos homens, o que é muito interessante, que é ao contrário no tabaco. Portanto, a quantidade de tabaco que é carcinogénio grave é muito mais fácil produzir nos homens do que nas mulheres, porque é uma diferença brutal. O resto, uma novidade é que as mulheres são diferentes dos homens. Já agora, se não sabiam, se alguém veio cá para ter aprender novidade. Olha, já agora, em geral, para melhor, não é? É diferente. Mas é verdade. Portanto, nós estamos com um problema do cancro da mama em raparigas cada vez mais novas, que têm a ver, provavelmente, com a obesidade, tem a ver com o álcool, tem a ver cada vez mais com os plásticos, porque nós temos uma poluição plástica. Sei que é cancerígeno, não é? Que é. E ela tem fatores... Eu não falaria do assunto se não estivesse aqui no livro, mas sobre o cancro há aqui uma história pessoal de família, porque o pai morreu de cancro. Mas era um fumador e teve um cancro do nesse pulmão caso, típico. E o tipo típico... Teve aos 70 anos, não foi? Foi. Teve aos 70 e morreu aos 71. Mas era um cancro ainda por cima do tabaco, que tinha uma forma de cancro, que é aquele que se associa mais vezes, que é o carcinoma das vias mais importantes. Sim. Ele era médico, ele não viu logo, não percebeu logo. O filho diz aqui que tentou dizer-lhe que aquilo não era grave. Não. Porque ele viu o raio-x, o médico trazia, e ele viu que na parte central, que é porque o cancro era de um brônquio principal, e eles viram uma massa. E eu inventei que era um linfoma dos velhos. Porque ele tinha visto uma massa. Meu pai morreu de linfoma. E com o linfoma tinha tratamento. E, portanto, eu menti. E... Pode-se fazer isso? É ético fazer isso? Não sei, eu fiz. eu tenho, agora um parênteses, eu não tenho telemóvel. E olha, acontece-me de tudo. E quando eu tenho chatices no carro, agora ninguém tem telefones fixos nos cafés nem nada. Portanto, quando eu entro, a primeira coisa que digo, minto logo, assim, olha, logo hoje que eu não trouxe telemóvel, não tenho, importa-se de eu usar o seu. Minto logo, porque eu chegar a um sítio qualquer e dizer ninguém assim, acredita. Posso telefonar, e ninguém se acredita. Então é uma mentira que não é piedosa, é útil, não é? Quer dizer, precisa de um telefone, se precisar do meu, está aqui, se precisar de alguma coisa... É engraçado, portanto, é engraçado, eu em relação a... Porque eu nunca fui clínico, portanto, eu não sei como é que os médicos lidam com os doentes deles que têm neoplasias e como é que... Não sei o suficiente, percebe? Como é que se faz, o que é que se diz, quer dizer,
posso fazer isto ao meu pai, porque, pronto, era meu pai, é outra coisa. Eu não sei como é que se negocia, e sabe isso melhor que eu, quer dizer, como é que se conversa com os médicos, com os seus doentes. É sempre um problema, não é? É sempre um problema. É. Quando a pessoa, por exemplo, quando há uma doença mortal... Claro, como é que se diz quando... não tenho experiência nenhuma disso. Olha, vamos falar 2 ou 3 coisas e depois passo já a palavra à assistência. Há aqui um problema que é abordado várias vezes no livro e que é daquelas perguntas que toda a gente faz, e depois não temos resposta. É a questão de Deus. O Luís Osório pergunta logo isso, logo no início, e a resposta é muito curiosa. Diz que é quase crente, eu já disse. O que é que significa ser quase crente? É assim. Primeiro, eu tenho medo de tudo. Tenho medo, sou medroso. E, portanto, em relação ao que eu não conheço, eu tenho medo. E, portanto, não me passa para a cabeça dizer que, não sei. Portanto, eu tenho tendência às coisas que eu não... Por exemplo, eu sou muito amigo do Luís Portela. O Luís Portela... É um místico esse. Acredita naquelas coisas. Eu não acredito nas coisas dele, mas não me passa para... Já fiz com ele até muitas vezes conversas e eu tenho muito respeito porque eu não sei. E, portanto, não vou dizer, isso é uma aldrabice. Não sei. Portanto, a primeira coisa é por medo. A segunda coisa que eu acho que estamos todos a perceber... Se não tem pé... Não. Mas é outra coisa. É o cérebro. E o cérebro é uma coisa do caraças. E não tem nada a ver com o que é o cancro. O cancro é uma doença muito fácil. Dou-lhes a minha palavra de honra que dentro de 20, 30 anos, mais de 95% dos casos vão ser controláveis. Palavra de honra, não tenho dúvida nenhuma. É só viver mais tempo e a coisa passa. É uma doença, não passa, não passa. Fica controlada. Palavra de honra. Passa a mortalidade. Todas as semanas há novidades, quer dizer, é uma doença muito orgânica, muito cómoda. Os outros animais têm? Tudo, quer dizer, olha, agora parênteses. Agora, por exemplo, nós, em Portugal, nós não temos essa mania, mas em Madrid tem a mania agora de ficarem gostam muito de coelhas, como animal de estimação. E acho que coelhas são mais limpas do que os coelhos. E o que tem muita graça, as coelhas morrem ao fim de 3, 4 anos. Uma coelha normal. E em Madrid elas começaram a ser muito bem tratadas e ficaram domesticadas. A viver mais tempo, não é? Até aos 13, 14 anos. E morrem todas com cancro do útero. Esticaram como nós. Percebem? É engraçado, ficam como nós. Percebem? Quer dizer... Mas voltando ao cérebro... O que quer dizer é que o cancro é muito fácil. O que é extraordinário é como é o cérebro. E a primeira coisa, desde logo, é o seguinte, que eu continuo a dizer que, para mim, nós já fomos um ovo. Eu, quando penso que nós fomos um ovo às escuras e ficámos assim com este trombilo, já viu o que é? É embriologia, não é? Claro. Não acha que é uma coisa... Eu acho. Eu já ter sido um ovo, eu não me lembro, mas deve ter sido uma coisa interessante, uma célula só. Exatamente. Juntam um espermatozoide com um óvulo, o espermatozoide não conseguiu meter mitocôndrias, porque são da mãe, que é uma coisa também muito... Eu uma vez disse isso, estava em Belém com as crianças e às tantas disse, o Sr. Presidente também já foi um ovo. O Marcelo ia morrendo. O Sr. Presidente já foi um ovo. Porque as pessoas não pensam. E eu, portanto, acho que, para mim, se eu começasse agora a minha vida, eu pensava em fazer embriologia, indiscutível. Mas muito mais importante é a cabeçola. Como é que nós pensamos, percebem? E o que a gente fez em termos de salto entre os primatas não humanos e nós é uma coisa extraordinária. E para mim, nesse aspecto é engraçado. Quem também diz isso é o Pedro Mexia e eu estou de acordo. Esta coisa de ser humano, a gente pensar e a gente ter criatividade e nós temos ternura. Eu não sou crente, mas há qualquer coisa... Há um lado na humanidade que desafia a compreensão. É uma coisa muito para além, percebe? É uma coisa do extraordinário. O quase crente é isso, é saber que há qualquer coisa do único em nós. Mas que é assustador.
Por exemplo, a nossa cabeça, porque é que o nosso cérebro gosta de música, por exemplo? Olha, por exemplo, atenção, por exemplo, ninguém percebe, quer dizer, reparem, porque nós temos sempre aquelas vulgatas darwinianas, que é, ou porque ficaram muito apetitosos e tiveram muitos filhos, ou... Mas isso é mentira. É a história... É a história da carochinha. Não me lixe. Por exemplo, nós soubemos os periquitos e os canários, estou a mentir, não eram os periquitos, foram os canários. Foram nos canários que apareceram a noção de que o core, o núcleo vocal, eles de um ano para o outro, eles mudam o canto, o canário, e tem novos neurónios. Nós tínhamos aquela ideia que nós até aos 2, 3 anos é quando os neurónios se dividem. É verdade que nós nascemos como prematuros e é esses 2, 3 anos que nós aproveitamos para tornar tão importante a educação. E é também por isso, cá fora, não é? E é por isso que o Homo sapiens é pequenino e é muito mais esperto do que o neandertal, porque o neandertal já sai muito formatado. Tinha o crânio maior do que o Homo sapiens. E a arrasca e matava também as senhoras ao nascimento. Matavas ao nascer, porque não cabia, não é? Pois não cabia. E já nasciam, se vocês virem as reconstruções dos neandertais, eles parecem, aos 8 anos, parecem adultos. E nós não, nós nascemos como prematuros e é aqui e nós sabíamos que havia divisão celular dos neurónios até aos 3 anos. Mas temos a mania de dizer que havia muito pouca divisão. E o primeiro sítio onde se encontrou uma divisão muito rápida e eficiente é o canário. Porque no núcleo vocal, eles têm neurónios novos e mudam de cantoria. E os que ficam mais apetitosos é que têm filhos. Percebe? Mais apetitosos no sentido de cantarem melhor, não é? Claro. Mas atenção, portanto, mas isso, o desenvolvimento humano acho que é separado dos canários, acho eu. Mas repare, o que eu quero dizer, já agora você está a dizer que é muito engraçado isto. Por exemplo, reparem, nós temos um problema que é o seguinte, nós estamos a aumentar o número de perturbações mentais. E toda a gente está a ter aumento das mentais, é muito perigoso, porque a gente não deve usar a facilidade com que se põe nomes às pessoas, as doenças, as perturbações mentais, a gente põe sempre nomes, é uma estupidez. Por exemplo, depressões. Temos alterações, as perturbações, as esquizofrenias, tudo aquilo. O autismo, que também passámos a dizer. Agora, há uma coisa que é verdade, nós continuamos a aumentar o número de pessoas com doenças mentais. Primeira coisa, é verdade. Segunda coisa, parte destas coisas tem a ver com o estilo de vida, as condições em que as pessoas têm uma vida da filha da mãe, tudo isto é horrível e, portanto, há elementos ambientais, mas há stress, mas continua a haver, e nós sabemos que há algumas doenças, por exemplo, na esquizofrenia, em que nós temos, e nas doenças bipolares algumas, mas temos alguns genes que nós sabemos que são mais frequentes. E, portanto, há alguma base genética. E tem muita graça. Quando a gente foi saber como é que isto estava a aumentar, é muito interessante. Quando a pessoa tem os 2 alelos, o tipo é mais esquizofrénico, digamos assim, eu estou a simplificar, mas é mais esquizofrénico e tem menos filhos. E, portanto, está a diminuir. Mas, quando eles só têm o alelo, ficam mais apetitosos e têm mais filhos. Percebem? Apetitosos no sentido atraentes, não é? Mais atraentes. Que é uma coisa extraordinária, percebem? Estão a ver o que quer dizer. Tem a mesma coisa com a diabetes. Na Índia, por exemplo, é uma coisa extraordinária. As pessoas que têm uma base genética para ter diabetes já devia estar a diminuir o número de diabéticos, porque eles morrem mais do que as pessoas que não são, percebem? Porque é que a gente está a aumentar? Já sabemos a tal coisa ambiental. Mas quando formos ver à Índia, onde há grandes fomes, quando há grandes fomes, se a pessoa tiver só um alelo, se tiver os 2, é mau, porque tem diabetes e morre. Mas se tiver só um, é mais resistente. Isto é, quando nós temos doenças que são bialélicas, e se a gente tiver só um dos alelos, às vezes temos, ou, no caso da diabetes, maior sobrevivência, ou esquizofrenia, são mais apetitosos. Que engraçado. Tem graça. O último tema, de passar à plateia, que está ávida de colocar questões, é o tema da Portugalidade. Porque
Nelson Missões é um português extraordinário, como já toda a gente percebeu. Aliás, tem as maiores condecorações do Estado português e tem um livro, ele próprio, pequenino, sobre portugueses somos. Então a minha pergunta é, portugueses somos como? Quais são os nossos principais defeitos e quais são as nossas principais virtudes? Eu sei que há coisas que aqui já estão no livro, mas para quem ainda não leu, quem somos nós portugueses? Não, eu fiz uma coisa diferente, não é? Eu tenho um orgulho muito grande em ser português. E, portanto, eu peguei sempre em ser português quer dizer, eu, por exemplo, acho que Arouca é o centro do mundo. Claro. E não é. Ninguém tenha dúvidas, não é? Para mim é o centro do mundo, quer dizer. É o sítio onde gosta de estar, não é? Quer dizer, porque eu ia para lá, quer dizer, era miúdo e era só eu rapaz, as minhas irmãs eram 3 raparigas depois de mim, eu é que era, a minha avó dava, eu é que tinha o bife maior, que é uma coisa horrível. Arouca é a terra do bife, tem lá boas. Claro, quer dizer, Alvarenga. E, portanto, o que eu acho é que nós, eu uso nessa coisa foi a propósito do discurso do Dr. Marcelo de Sousa no 10 de junho. No 10 de junho, fez um discurso de 10 de junho e aparece nesse pequeno livro Portugueses Somos. E agora qual é a síntese melhor que podemos fazer dos portugueses? E o que eu falei nas doenças que são doenças genéticas, que são, por exemplo, a doença do tropeção e a doença do Corino de Andrade, dos pezinhos. Mas são muito pequeninas, são não é isso? Pequeninas, não interessa nada. E não são portugueses. Percebem? Nós encontramos já a doença de Corino de Andrade em outros... É verdade que nós encontramos na Lapónia casos portugueses que vieram de Portugal para a Lapónia. Temos também outra coisa que foi quando a Armada Invencível, que não era invencível, e naufragaram ali ao pé da Inglaterra, e eles foram a nado, que eram marinheiros portugueses que tinham a doença de Corino de Andrade. E nós temos famílias lá que são portuguesas nesse sentido. Portanto, o que nos distingue não é a genética de modo nenhum, somos uma mistura. Claro. Exatamente, é isso. E, portanto, no meu então caso... é o ambiente, aqui, algo aqui não correu muito bem, não é? Não, mas agora para dizer o seguinte, e é verdade que eu tenho, acho que é 7%, tenho que até ver, não tenho, acho que são 7% de genes ameríndios e tenho 3% de... Já viu isso? Fez o exame? Fiz. E já agora, tem uma descendência judia do lado da mãe, não tem? Claro. E a nossa interpretação, porque eu tenho 7% de ameríndio e 3% de África. Teve graça, quando eu apresento, eu tenho um slide em que digo eu com a minha carinha e digo assim, sou eu, tenho de ser... E os americanos dizem assim, mas é do norte da África. Não, os americanos, do norte da África são como nós. Somos muito parecidos com os Eu estou a falar 3% subsaariano, portanto, África negra, não tem, para amor de Deus. Claro, quer dizer, e portanto, eu estou convencido que foram mesmo do lado da minha mãe, que eram sefarditas, e o que acontecia? Eles vinham ou do Brasil ou da África e traziam as filhas. Portanto, nós não importávamos, era muito raro importar miúdos mestiços, rapazes, mas trazíamos as raparigas que eram muito bonitas. E, portanto, eu fiquei com 7% de ameríndio. Eu vou pôr a mesma pergunta de outra maneira. Porquê é que Portugal não se desenvolve? É muito periférico. E é pobre, é pequeno, tem uma religião que não ajudou muito. Basta isso, não é? A orografia. Mas ao fim de 8 séculos não podia estar assim. Não, mas é muito periférico. Você conhece algum sítio pequeno? Mas a Noruega não é periférico, está lá em cima. Mas também não se desenvolveu. Recentemente sim. Não, não se desenvolveu. A Noruega não é desenvolvida? Não, para aquilo que nós estamos então vamos comparar a Noruega e Portugal. Isso é indiscutível. Em todos os aspectos é muito melhor a Noruega. Mas atenção, isso é muito importante, agora ainda bem que ele faz nisso. Por exemplo, eu vivi muito lá. Estive lá um ano e tal, e depois fui... Teve lá os filhos. E adoro a Noruega. E é verdade, você dizer... Os noruegueses prometem e cumprem. Há uma grande diferença para os portugueses, não é? Não, mas é verdade que nós não. Eles são muito sérios. Mas reparem, eles... É impressionante. Eles... Por exemplo, esta ideia que havia, quando eu era miúdo, nós eu já tinha 19 anos, 20 anos, e nós íamos a caçar escandinavas para a praia? Para as praias e tal, porque a gente pensava que as escandinavas eram todas muito livres.
O que é uma estupidez. O que se passa é que nas sociedades nórdicas eles viviam tão isolados naqueles sítios que tinham que ter Tinham aqui para acasalar, pré-materiais para ver se tinham filhos, senão não casavam, percebe? Pô. É uma coisa que Isso é assim, explica o nos Zé países Camarinha, nórdicos. Portanto, não tinha nada lá. E, portanto, Portugal é muito periférico, é muito pequeno, a orografia era complicadíssima, e a religião foi uma tragédia. Inquisição. Para não falar já na Inquisição. A Inquisição, não é? Mas não, a religião, eu junto a religião à Inquisição. E os nossos governantes, quer dizer, está aqui uma história curiosa, um dia foi convidado para Presidente da República, era a sério, não era? Era, mas... E nunca pensou em coisas desse género? Não. Ficou assustado? Não, tem medo de tudo, não teve medo de ser Presidente? Não. Por estranho que pareça, agora para ser mesmo verdadeiro, eu fui mandatário do Dr. Mário Soares, tive muito gosto, mas jurei para nunca mais. Viu o que era a política por dentro? Não, quer dizer, não é horrível. É uma gritaria, não é? Não é, quer dizer, e não é, quer dizer, tudo aquilo me assustou. Já agora para dizer, para falar, já agora tem graça agora para me Falar um lembrei. bocadinho de política. Não, me lembrei, não, porque ele não disse. Há ali umas perguntas que o Luís Osório, há várias coisas ali. Uma vez já lhe disse, acho que a Marta sabe, que eu já lhe disse, que é aquela coisa quando ele disse, estávamos em Évora, e ele está a dizer, e eu bebi um gin tónico, e o Manuel Sobrinho bebeu um chá de camomila. Eu nunca na minha vida bebi... E aquilo é literário, o chá de camomila é literário. Não, e eu não tinha lido, mas os meus filhos... o pai deu alguma vez o pai bebeu... Não foi. Ele já não diferenciava o que é que Este livro chegou à 6ª edição e vai continuar com a vossa ajuda a vender, e tem erros ainda que não foram emendados, como o chá de camomila. Mas só contar esta porque ele também... Mas tivemos uma altura em que o Luís Osório quis fazer assim, não, agora vamos fazer uma coisa, os políticos, eu vou dizer nomes políticos... E você está aqui. Pois, bem. Diz todos. Não, diz, e até por acaso eu fiquei chateado, porque eu depois sou um tipo muito direto e foi uma estupidez que eu digo ali coisas que não... Cavaco Silva, António Costa, Não, mas deixa lá. Guterres, não vou dizer nada, Álvaro Cunhal, Mas olha, o Portas ficou contente com o que disse dele. não, porque, por exemplo, disse uma coisa que é uma estupidez. Porque eu disse, disse. no meio desta porcaria, porque é que eu tinha que dizer que eu gostava mais dos comentários do Paulo Portas do que do Marcos Mendes. do Marcos Mendes, porque eu sou muito amigo, eu sou amicíssimo do Marcos Mendes. Para que é que eu tive que dizer? É uma estupidez. E se eu corrigisse, eu tirava-lhe aquilo, claro. Não editou? É uma estupidez. Não, claro que não. Mas eu fiquei mesmo, porque é uma estupidez, percebe? Porque é que eu vou dizer isso, percebe? Então, o Mário Soares vem ter consigo e diz dessa coisa. Olha. Não é isso. Estou a contar porque ele não contou, o Luís Osório, porque o Soares, eu adorava o Soares e tinha uma admiração pelo Dr. Soares, não sei o que era, e depois disse assim, Ampassant também disse, e também acho muita graça ao Santana Lopes. Está aqui um grande elogio ao Santana Lopes. Não, digo que achei-lhe muita graça. Ele tem piada, tem. Eu achei-lhe graça. E depois expliquei porquê. E ele aí cortou. E agora vou contar, porque também foi o que eu contei. Quando ele foi primeiro-ministro... Santana Lopes, 1 mês ou 2. Sim, telefonou, eu não tenho telemóvel, mas ele telefonou-me lá para o meu serviço, queria falar comigo. Eu nunca tinha falado com ele. Era primeiro-ministro e telefona para a Patimu. Sim, queria falar comigo. E foi uma simpatia. Então para que era? Ele tinha acabado de chegar lá e queria fazer um Conselho de Ministros fora de Lisboa, que ia ser em Évora. E queria muito que fosse eu o tipo que ia fazer o discurso para falar com as pessoas. O Estado do país. O Estado do país. E um tipo simpaticíssimo e tal. E aí, Porquê é que lhe disse que não? Porque é assim, porque eu disse, está bem, então vamos a isto. Tem o senhor contar comigo, eu acho muita graça e tal. Mas olha, então qual é que é o assunto? E se ficar, se eu estou a falar do que quiser. Acabou aqui comigo. Eu não vou a coisas destas. Não vai a um Conselho de Ministros falar do que quiser, não é? Não. Aqui está bem, vai no Conselho de Ministros. Percebem, quer dizer, tem graça, quer dizer. E depois até en passant, depois, eu contei isto à Maria São Machado e ao João Lobo Antunes, e foi o João Lobo Antunes que foi lá fazer esse número a Évora.
Mas eu disse, eu não, porque eu Ele tive vergonha. fez substituto. Você vai lá e fala do que quiser. Eu disse, pá, não, o senhor faz uma coisa sobre saúde e eu vou lá falar. Portanto, mas ele não meteu essa parte, percebe? Portanto, só para dizer que... Mas voltando ao Mário Soares, como é que o Mário Soares se lembrou, de certeza que... Não, o Tomás Soares queria... O Mário Soares, o Tomás Soares... Queria derrotar o Cavaco Silva. Exatamente, era a única coisa que ele estava-se nas tintas para o resto todo, percebe? já tinha sido. Quando ele também já foi, eu pedi-lhe para as alminhas, não se meta nisso, porque é que você vai meter nisso? O senhor é velhinho, eu sou velho, o senhor já está velhíssimo, para que é que... E ele quis, e depois queria, e ele queria arranjar. E pronto. Portanto, a política assim é uma coisa que vota, enfim, como todos nós, cidadãos, mas nunca lhe apeteceu passar para o lado de lá. Não, mas repare, agora também para dizer o seguinte, porque eu gosto muito do poder, por estranho que pareça. Engraçado. Atenção, O que é que quer dizer com isso? Quer dizer, no Ipatimup tem algum poder ali no não, hospital? Claro, e a Faculdade de Medicina, as instituições e ter poder nas instituições para mim é crucial para fazer alguma coisa, percebe? E eu achei sempre que na política havia muito pouco poder real, percebe? E de resto disso, isso também ele não meteu aí, mas é verdade, quer dizer, eu acho graça ao poder. Quer dizer, e até já tanto, e por acaso não me deu para ganhar dinheiro, porque se calhar não conseguia, fui esperto, porque há uns tipos que querem ganhar poder através do dinheiro. Nós queríamos ganhar através de ter uma instituição que fosse muito sólida e ajudou a faculdade. Quer dizer, nós, apesar de... O Ipatimup, o Ipatimup, de certo modo, é o seu maior legado, não é? Porque traz aquilo do zero, não é? Não foi com muita gente. Sim, mas... O Zé Mariano foi um tipo... Todos nós nos lembramos de Zé Mariano. O nosso reitor, que ainda está vivo e que é fora de série, que é o Alberto Amaral, foi estupendo. Nós tínhamos um grupo excepcional na faculdade. E depois fomos buscar à Faculdade de Ciências, à Faculdade de Farmácia, portanto, a gente... E na altura podia-se fazer o que se quisesse. Se eu tiver que identificar o que nos caracterizou o pós-25 de Abril, foi a liberdade e foi deixar-nos fazer aquilo que a gente queria. E quando a gente teve possibilidades, fizemos. E, portanto, foi... E eu agora, desculpem, também, agora é para gravar isto que é uma coisa importante. A Liga Portuguesa contra o Cancro é de longe a instituição em Portugal, destas ligadas com o cancro, que tem mais filantropia. Mas a seguir, no mesmo nível, é o Ipatimup. Nós temos programas para recolher... Temos muitas coisas filantrópicas que penso que antigamente seriam coisas que davam às casas, às santas casas, penso eu, estou a inventar, mas penso que é o mesmo tipo de pessoas que davam dinheiro às santas casas e nós recebemos muito dinheiro de pessoas que não têm filhos e nos dão dinheiro. E no Ipatimup é todos os tipos de cancro, não é só a tiroide? É, exatamente, não, claro, não, a tiroide é uma coisa muito pequenina. Pois. Não. Aliás, exato, o cancro de tiroide é muito raro. Não é. Eu tirei a minha, tiraram. Não, é muito tiraram frequente, não se morre disso. disso, felizmente. Não, Pois. É muito frequente. O cancro da tiroide é muito frequente. Não tem, nas senhoras última é pergunta, última pergunta. Pelo menos aqui, se não tiverem, eu arranjo mais. Estou a assustar. A inteligência artificial, para um patologista, não é de algum modo uma ameaça, porque eles conseguem ver aquelas chapas todas, milhões de chapas rapidamente e tirar padrões. Não, mas reparem, e nossa coisa, nós na patologia também, porque nós vivemos da imagem. Portanto, se eu quiser identificar uma coisa que é muito, não é ameaçadora, é extraordinária, porque nós melhoramos imenso a nossa capacidade de fazer diagnósticos. Nós, por exemplo, agora no cancro da próstata, já fazemos com a máquina, que tem uma taxa de eficiência de diagnóstico como os melhores A máquina significa autómato, um computador. Sim, que faz. E, portanto, compara... E, bem portanto, com a avaliação humana. E a comparar com pessoas que ainda foram treinadas antigamente e que, portanto, estão melhor treinados do que agora os mais novos que estão pior. O que é que me tem acontecido agora que é interessante? No cancro da próstata, às vezes a máquina, como a gente diz que é alucina. E quando alucina, cria coisas nós vamos ver e dizer, mas isto não é um cancro, pá. E nós que somos mais velhos e que somos humanos, a gente percebe que há um erro. Os miúdos que foram treinados não percebem. Não percebem. Acreditam. No virtual. Exatamente.
que é uma coisa impressionante. Mas acho que há um gente grande... inteligente, portanto não tem a ver nada Mas com há testes do inteligência Serviço de nem com Saúde britânico que Estou a- conseguiram em cancro, sei lá, da mama, conseguirem ver mais casos do que os humanos conseguiram. É verdade. Ver mais, isso é outra coisa. Aí não tem, quer dizer, agora estamos a dizer duas coisas diferentes. Uma coisa é, se não, portanto, aqui o grande problema é o que é que a gente faz em situações que são borderline ou são benignas, mas podem transformar-se em malignas, isto é, tudo quanto é prescrever, isto é, se nós tivermos capacidade de identificar, por exemplo, na imagiologia, nós temos uma capacidade de encontrar nódulos que são cancros do pulmão agora com aquele TAC, agora aquele TAC que se faz agora, que é muito superior ao que qualquer um de nós tinha. Qual é que começa a ser um problema? Já comecei a ter pessoas que tiraram os pulmões e não tinham lá cancro. Porque nós passámos a ter sobrediagnóstico de cancro. Atenção, eu já tinha isto na tiroide. Na tiroide o que eu tenho mais hoje é as pessoas que me mandam dizer ao doutor, olha, que já lhe tiraram isto, diz que aquilo era cancro, mas doutor, eu não acho que é cancro. Depois eu também, depois não é. Epá, que chatice, não lhe tiraram a tiroide. Tiroide É um comprimidozinho. agora o pulmão é pior. E, portanto, nós estamos, o que ele está a dizer, atenção que o Carlos tem razão, são mais eficientes em encontrar casos verdadeiros. Aqui o problema é quando nós passamos da prescrição. Nós somos todos muito bons a prescrever, porque são coisas que estão lá, que existem, têm números. Agora, prever, ou coisas que são borderline, nós temos... O juízo humano ainda é preciso aí. É muito preciso. É aquela intuição, não é o olho não é- clínico. Não é só isso. É experiência, no sentido de já viu muitas coisas. E portanto, tem que se fazer aqui uma... Quer dizer, no fundo porque a gente diz sempre a mesma coisa. Vamos ver se a gente desenvolve ao máximo a inteligência artificial e fazemos os possíveis para não desaparecer a inteligência natural. Isso é que é, isso Porque é, que há é uns importante. tipos que de repente aquilo cresceu tanto a inteligência artificial que o gajo ficou sem e é muito mau. E o problema é esse. Muito bem. Acho que é a altura agora... Passou uma hora, não sei se repararam, no instante. Passou uma hora. Eu tomei aqui nota do professor Canutilho, porque eu sou muito... Já faleceu? Não? Não. É muito amigo dele. E eu estou-lhes a contar isto porque eu fui aqui a Lisboa, fui aqui a Coimbra fui aqui a um doutoramento e na viagem de Coimbra para o Porto eu tive um furo e eu não tenho telemóvel. E, portanto, E a guiar? Sim, a guiar. E estava a chover e eu tenho que mudar o pneu. Eu até choro. Aparece o canutilho em vez de aparecer o mecânico. Não, é horrível. E, portanto, ia lá jantar o professor Canutilho e o Artur Santos Silva, o doutor Artur Santos Silva. Iam jantar ao Porto. À Casa da Música. E, portanto, eu estive ali, chorei, estava a chover na autoestrada, e eu e o pneu, aquela porcaria, não sei o quê. Não, estava a chorar, era a chuva. Não, estava a chorar mesmo de raiva de tudo, ia chegar à tarde, não sei, e eu queria estar com... E é que é uma coisa extraordinária. Eu depois, nós vivemos num andar, e eu tive que pôr aquela coisa, pus aquela coisa amarela, estava toda besuntado de óleo. O colete. De colete. Aquela coisa amarela é o colete. E cheguei muito tarde à minha casa, onde eu ia, porque ia para o Dr. Canutilho e para o Artur Santos Silva. E abri a porta e a minha mulher veio e disse, já viu as horas? E eu entrei, era um pai, uma hora depois, com uma coisa amarela, cheia de óleo. E a minha mulher, o que disse foi, olha que já é muito tarde. Pá, é uma coisa extraordinária. As mulheres são diferentes, Manuel, as mulheres são diferentes. Extraordinária, querida. Eu cheguei. Percebe? Ótimos. Perguntar se tinha guarda-chuva, ainda podia ser. Muito bem, quem é que quer tinha. colocar alguma questão ao nosso convidado? O Dr. Urbano quer e depois também Alice. O Dr. Urbano, se achou. Eu, por exemplo, gostava de cumprimentar o Carlos Figueiredo por esta ideia magnífica de trazer aqui o professor. Cumprimentar é o nosso convidado, não é? Eu estou cá sempre, ele só vem cá hoje. É muito bom. As pessoas podem viver mais e melhor do que em qualquer outra época da história. Uma pessoa deve isso muito à medicina, de facto. E por isso é que eu gostaria de fazer um apelo para os médicos utilizarem as tecnologias digitais, mas não se deixarem ser substituídos por... É a mensagem também que passou.
As tecnologias digitais têm, a inteligência humana tem uma capacidade que elas não têm, É verdade. que é pensar no futuro. A inteligência Aquilo que eu chamo a prescrição. quer dizer, o que não existe. Elas Prever. são capazes de fazer rapidamente aquilo que muito mais rápido que nós. Eles podem escrever, fazer traduções e tal, muito mais rápidas do que nós conseguimos. Mas quem as programa são os humanos. Não são as máquinas que programam os humanos. Portanto, não se deve fazer essa confusão. Infelizmente, alguns são comandados já por máquinas. Não. De facto, são os humanos que programam as máquinas para elas fazerem aquilo. E só depois de saberem as tecnologias digitais, só depois disso é que conseguem fazê-lo. Conseguem fazer coisas fantásticas que devem ser aproveitadas. Tem que ser. Tem que ser aproveitada. Mas não podem substituir os meios. Está de acordo, não é? Não, sobretudo, eu tenho coisa, doutor. Não, sobretudo, há o problema para mim que é o contacto. Independentemente daquilo que diz, que é o desenvolvimento de atividades que são para além do que é, portanto, a criatividade, aquilo que eu chamo o prever, há outra coisa que é o contacto. Isso é Mas a criatividade de alguma das máquinas conseguem, também fazem... Contacto não fazem. Contacto não, percebi. Não, contacto. O tato. Eu percebi outra coisa. Percebi O outra padre coisa. o padre Tolentino é que diz que contacto é contacto. E é verdade. Isso é o que te falta. Os sensores são muito fraquinhos, os sensores. Não, e não é só isso. E a pessoa, quer dizer, a pessoa... Quem está a experimentar até essa experiência é no Japão. Porque o Japão está com um problema muito grande, porque o Japão, como sabem, não morrem. Também não tem crianças. Aqui em Portugal é a mesma coisa, já agora. Não, mas é uma ilha mais pequena que nós. Não, o Não, Japão... há mais japoneses que portugueses. Mas não é isso. Mas o Japão está com um problema gravíssimo também, porque durante anos havia no Japão aquela coisa, era o respeito pelo velho. E a gente mais nova, de repente, percebeu que os velhos são uma chatice, porque são muitos, dão muito trabalho, fica muito caro. E nós passámos a ter um problema no Japão. E, por exemplo, agora o problema dos cuidadores é ou não a substituição pelos robôs. E o problema é que há um problema. E o Japão vai ser, para mim, é a sociedade que eu acho mais típica, que nós devemos seguir, porque temos que saber Temos o que é que vamos olhar fazer. para o Japão e ver o que está a passar, Pois é, não é? acho que sim. Já lá esteve, não é? Já lá Tive- esteve. eu E fui- achou aquilo muito estranho, não é? Mais Não. tempo e paga-se alguma coisa por isso. Não? Não, mas eu fui lá muitas vezes. Fui também mentir. Fui lá assim trabalhar, fui 3 vezes. Depois mas fui 3 vezes trabalhei lá. Mas fui mais vezes à China. Eu na China aprendi sempre muito. Eles aprenderam e eu aprendi na China, porque são como nós, são comerciantes, devem ter connosco, Trocam. perguntam. Epá, sempre. Os japoneses, eu ia lá, eu vinha de cá, quer dizer, epá, É um mistério, não é? É, Não dizem nada. não sei, quer dizer, eu depois... Não interagem, o não é? reitor, Os japoneses não interagem. Não sei, o reitor lá da minha universidade veio cá ao norte, ao Porto, e depois ele veio para Âncora. E andámos 3 dias, andei 3 dias a mostrar-lhe Melgaço, tudo, quer dizer, tudo, Jerez, não sei o quê. E quando, à Perguntou-lhe no despedida, disse, Manuel, it's beautiful. What do you do here for fun? Você gostou muito, o que é que vocês fazem aqui para se divertir? O homem, ao fim de 3 dias, o japonês, que eu andei a mostrar-lhe aquilo, tudo, Melgaço, Soalheiro, tudo, Alvarinho, tudo. Manuel, it's beautiful. Hoje não percebeu. What do you do here for fun? Epá, eles partam, pá. Não lhe deram uma cerveja, eles Não sei, bebem. pá, não sei, quer dizer. Só chama. Antes de mais, queria agradecer muito esta lição de vida que foi muito bem notada. Não é a última, não é a última. Vai continuar a dar lição. A pergunta que eu queria fazer, porque falou aqui muito tempo, é que eu ouvi uma vez numa estação cá, a televisão, dizer que nós todos vamos ter uma vez cancro de Já temos. E depois falou aqui também que daqui a 20 ou 25 anos, 95%. Foi, também disse hoje, controlável. também já disse aqui. Digamos que É verdade. quer dizer, não é, Acontece, mas o cancro vai se tornar como uma doença Crónica.
crónica, habitual, permanente? Não, vai porque nós ficamos mais velhos. E não é só um cancro. Nós, hoje em dia, praticamente todas as pessoas a partir dos 75, 80 anos, quando nós fazíamos autópsias, as pessoas tinham Às vezes não se pequeninos percebia, mas cancros. estava lá dentro. Tinham cancros. O cancro, nós temos que perceber o seguinte, com a idade, nós temos primeira pessoa teve muito mais alterações ambientais durante a vida. Está mais exposto ao ambiente. A tudo. Foi exposto e está a esticar a vida. Voltamos à tal história da coelha de Madrid, porque elas vivem com 13 anos e têm cancro do útero, e aí estrogénios, é porque têm. E as pessoas que ficam mais velhas, nós temos perda da capacidade de corrigir erros, porque é o que nos acontece, todos nós. E também do ponto de vista mental, também em relação às enzimas que fazem. E, portanto, nós passamos a ter muito frequentemente cancros, que são multifocais. Portanto, não é só um cancro, é mais do que um cancro. Agora, reparem, o cancro é uma coisa que nasce dentro de nós e vive da nossa energia. Não é uma coisa que vem da eletricidade nem das partículas. E nas pessoas que são pessoas muito velhinhas, não têm energia. Portanto, não há possibilidade de ter um cancro mau. Não tem força. Não tem energia. Percebem? É por isso que nós temos nos adultos jovens, que são os cancros que nós temos mais dificuldade. É onde nós temos muita... Nós vimos à rasca. As crianças também não. Outra coisa, em Portugal não está, outra coisa que se diz, continuamos a ter cerca de 400 casos de cancro por ano. Em Portugal não se modificou. Mas que é infantis? Sim. Leucemia, as coisas assim? Sim, 400. E a taxa de, no fundo, a sobrevivência e, portanto, a capacidade de transformar isto em doenças não mortais nas crianças e nas pessoas. Nós agora não dizemos velhinhos, dizemos adultos há muitos anos. Nós, os adultos há muitos anos, nós temos bom prognóstico. Quem tem mau prognóstico são os adultos jovens. E, em parte, porque têm muita energia. Claro, aquilo começa a multiplicar-se. É impressionante, percebe? Portanto, é verdade isto. E já agora também, desculpem só, porque um tipo que se doutorou comigo, chama-se Filipe Sansonetti, e há muitos anos nós não tínhamos tratamento para o cancro do pulmão. Portanto, a gente internava as pessoas no São João, se fosse cirúrgico tirávamos o pulmão ou a parte do pulmão, senão não havia tratamento. As pessoas ficavam só com coisas de bem-estar, tiravam a dor e as pessoas iam morrer no São João, lá. E nós estudámos 120 e tal, não me lembro, era menos de 130, não sei se eram 120, não interessa, 126, 127 casos de cancro do pulmão de pessoas internadas no Hospital de São João, mais homens do que mulheres, mas havia também mulheres, e que nós tínhamos um aparelho que via se as células estavam a dividir muito, portanto a proliferação, a divisão das células, e a gente via quanto é que eles iam morrer. E, portanto, o que a gente esperava era que quem tivesse a dividir-se muito eram os que iam morrer mais depressa. E ele fez um doutoramento espantoso, porque ele disse o contrário. Quando as células não estavam a dividir-se é quando eles iam morrer. E era a falta de energia. Era ao contrário. Portanto, os cancros que estavam a dividir-se praticamente nada eram os de longe os piores, porque era a falência do sistema. Percebem? Que já não há metabolismo, nem... Porque o resto tem que ver da energia, percebem? Que nem o cancro cresce, não é? Exatamente. É isso. Teve um caso doloroso na sua equipa, da Raquel Seruca, não é? Que eu conheci. Nova. O que é que uma pessoa diz do cancro nessas alturas? Quando é uma pessoa caso nova, raríssimo. Um talento enorme, não é? Ela teve um cancro da suprarrenal. Eu vi na minha vida 5 ou 6. Portanto, e foi logo uma das curadoras mais próximas. E eu adorava, é uma mulher extraordinária. E ela tem outra coisa que é horrível, porque ela era um cancro da suprarrenal que produzia corticoides. E, portanto, era um cancro funcionante ainda por cima. Geralmente os cancros deixam de funcionar, porque se as células estão a proliferar ou estão a sobreviver, não estão a fazer as hormonas. No caso dela, que era nova e tinha muita força, ela conseguiu continuar a produzir corticoides e fez
coisas de desequilíbrio, por exemplo, de sódio e potássio, que foi horrível. Portanto, ela morreu muito mais por alterações metabólicas e de desequilíbrio eletrolítico do que por cancro. Foi horrível. Mas eu nunca tinha visto um caso assim, percebe? Foi uma coisa, digamos... E não tínhamos tratamento. Agora há um tratamento para o cancro da suprarrenal, mas é muito tóxico e não tem grandes resultados. É uma coisa que é rara, mas quando dá... Claro, são esses. E aí não tem nenhuma justificação, quer dizer, a gente foi também, azar só, foi claro, azar. Não, quer dizer, não sei. A gente hoje em dia pode ser que venha a descobrir outras coisas, mas que teve um azar, filho da mãe, teve. Um azar, filho da mãe. Alguma outra questão, comentário que queiram colocar antes de deixarmos ir o nosso convidado descansar? Se faz favor. Eu fui motivada a faculdade de Esquerda. Sim. E foi há 17 anos e ando a tomar medicação, ando a tomar uma anti-hormona. Mas teve uma neoplasia da mama. Sim. E que idade tinha? Foi há 3 anos, portanto eu tinha 84 anos. É muito raro, Já sou velha. eu sei. É muito, Não, é jovem há muitos muito tempo, é anos. só isso. É como eu. 87 anos, isto eu já me percebi. E então, o que é que acontece? Aquele anti-hormona que eu estou a tomar É está história. no caroço. Eu fico doida com aquilo. Parece Estou uma- a suar. Isto está-me a dar um comportamento que eu não tinha. Eu era uma pessoa bem disposta, de vez em quando, não é? Tinha as minhas coisas. Era bem disposta, Mas que eu sei. ando constantemente ansiosa, aborrecida, não sei o que é que tenho de fazer, porque eu subo que é uma coisa brutal. E fico muito cansada, porque também tenho aqui uma coisinha que é... Não é bem uma consulta, mas é um comentário. Mas é verdade, eu não sei o suficiente para começar a dar opiniões, porque eu nunca vi um doente. Eu Vê dei imagens, uma não vê injeção no doentes. rabo de um tipo. O meu único médico, o ato médico que eu dei uma injeção ao pai no 4º ano de medicina, tive que dar uma injeção no rabo de um tipo. Eles obrigaram-me. Mas eu, E ele gritou. não me lembro. Outra questão. Mas é Se faz verdade. favor, está aqui o... Agora, aí mais atrás, espera aí, primeiro. não, agora só para lhe dar uma ideia. Agora, desculpe, o que é muito importante o que está a dizer é o valor do metabolismo. Voltamos àquela, não é a genética, é muito mais os aspectos ligados com o metabolismo. Portanto, porque no fundo tem uma espécie de manifestação que é parecida com a manifestação como se tivesse uma menopausa, por exemplo. Está bem, mas é um... Se faz favor. Eu gostei imenso, mas eu voltar àquele tema da questão de ser um país periférico de Noruega. Porque eu fiquei muito chocado quando estava a ler um livro que a pessoa tinha dado aulas logo, porque de facto nós temos ideia de outros países como sendo uma coisa um paraíso, mas eles não são. Portanto, não sei se... Não, repare, atenção, eu aprendi imenso na Noruega e a minha família foi comigo. E a Noruega é extraordinária, no fundo, pelo respeito pelas mulheres e pelas crianças. E, por exemplo, para os miúdos que têm problemas. Portanto, há um apoio da sociedade extraordinária porque eles têm, de facto, uma comunidade. Porque eles tiveram uma estimulação muito grande de se juntarem para sobreviver. Portanto, esse é o aspecto. O que é que eu senti progressivamente? Foi porque eu comecei a ir para lá em 79. E Logo depois do doutoramento no Porto. Foi. Não é? E eu apanhei a chegada, por exemplo, dos paquistaneses. Porque eles não queriam trabalhar, os noruegueses não queriam, e então punham os paquistaneses a trabalhar. Eu, por exemplo, no hospital e na universidade, quem limpava e quem não sei o quê, eram os paquistaneses. E eu assisti a duas coisas que são extraordinárias. A primeira é, a gente começa a ver, eu, por exemplo, eu era muito moreno e os noruegueses... Tomaram-no por paquistanês. Mas perguntam, você e tal, não sei o que e tal, porque há aqui um pouco... E outra coisa é que eles começaram a gastar mais dinheiro com os paquistaneses na saúde
do que os noruegueses. E então eles começaram a fazer-lhes, começaram a ver, por exemplo, o diâmetro da barriga. E quando eles eram muito pesados, os tipos recebiam umas cartinhas a dizer, pá, você veja lá, porque você... Portanto, é uma sociedade que, apesar de tudo, é vigilante. E passaram até para os imigrantes, não é? Claro, exatamente. Só que é muito diferente do que a gente estamos a dizer isto em 80. Na década de 80, pá, vocês são gordos, então, os tipos não andam, eles comem mal. Percebe? E, portanto, eu assisti também a esta coisa de haver alguma... Não teve um choque cultural lá? Alguma xenofobia. É. Não houve um choque cultural, quer dizer, os hábitos de lá na universidade eram diferentes de certos hábitos aqui? Não há muito, porque, apesar de tudo, a universidade é sempre um microcosmos. Nicho, é um microcosmo. E os hospitais são muito parecidos. Porque a pessoa está aflita, percebem? Quer dizer, a gente precisa de ajuda. É um sítio onde se ajuda alguém que precisa, não é? Isso é em todo lado, dá-se o máximo. É natural que noutras áreas seja diferente, na economia seguramente. A enfermagem, a fisioterapia, o que há é uma coisa muito mais próxima das diferentes profissões, isto é, os médicos não têm este corporativo, nós, apesar de tudo, nós médicos tivemos alguma culpa em não termos juntado mais a ligação entre a medicina com as outras técnicas e, por exemplo, a nutrição... Por exemplo, a obstetrícia é o sítio onde isso é mais óbvio. Nós devíamos ter apostado mais na enfermagem e nas parteiras e menos só nos médicos. E na Noruega isso foi sempre assim. Claro, mas isso são excepcionais. Outra coisa que tem já agora é as maçãs, porque aquelas maçãs, eles não têm fruta. Não têm laranja. Não tem nada. E pá, levar um norueguês, eles a verem, por exemplo, um limão, tem uma graça extraordinária. Mas o que tem graça que eles importavam tudo, não é? Fruta. A não ser quando era a época das maçãs. Então eram umas maçãs muito ordinárias, pequeninas, caríssimas. Porque os peros, durante esses 2 meses, eles não podem importar as maçãs que vêm de Israel e comem os de lá, que é muito engraçado, percebe? E protegem a fruta tem a vaca lá, mais cara do mundo, porque são altamente subsidiadas as vacas lá, para ter, no fundo, a utilização do terreno para a agricultura. Muito bem. Vem o Fernando, só favor. Tem que é melhor para a gravação. Mas projeta a voz, faz favor. É um prazer estar aqui, Simões. E esta primeira parte desta sessão, até foi picada, orientada por Carlos Filhais. Eu queria te pôr uma questão que me preocupa, que me atormenta e gostava de saber a sua reflexão, ainda que breve, sobre esta questão. Os limites da ciência e de que forma é que a sociedade está preparada para a aceitar e para se apropriar dela e para a aproveitar. Para mim não há dúvida, eu fui cientista no modesto limite das minhas possibilidades. Tenho a consciência de que a ciência é a mais sublime, ou uma das mais sublimes, pelo menos, criações do espírito humano. E depois, portanto, não tenho dúvida que é por ela que nós estamos aqui a aproveitar tudo aquilo que ela nos dá para vivermos mais, para sermos mais felizes, para termos potencialidades muito maiores do que tínhamos há 200 anos, e estes últimos 200 anos foi esse percurso e é nele que nós nos inserimos. E em contraponto temos o seguinte, temos a maior economia do mundo, o país onde é desenvolvida a vacina mais promissora e mais eficiente contra o Covid-19 e que a produz em larguíssima escala, universal, que aliás exporta para grande parte dos países do mundo, deixa morrer mais de 1 milhão dos seus cidadãos porque, por alguma razão, por qualquer razão, não está preparada para aproveitar a ciência que desenvolveu, que produziu e que pode aproveitar. Como é que a sociedade, ou alguma sociedade, se dá ao luxo de não aproveitar aquilo que criou e como é que se resolve esta questão? Não tínhamos falado do Trump, ainda não tínhamos falado do Trump, é agora.
Não sei, não é? Porque aquilo que diz é verdade. Atenção, as vacinas da ARN, que foram extraordinárias, foram feitas pelos europeus, a maior parte delas. Portanto, reparem, há muitos anos, eu, por exemplo, eu ia aos Estados Unidos 2 vezes por ano, 2 em 2 anos, dar aulas aos americanos, porque os americanos, eles não ensinam ninguém. Portanto, eu era professor de patologia e era pago pelos americanos para lá vir em agosto, de 2 em 2 anos, fazer coisas de 2 meses para treinar os patologistas que estavam a ter dificuldade de passar de ano, porque eles não ensinam, quer dizer... Quer dizer que não ensinam? Os Estados Unidos não têm, os tipos bons não perdem tempo a ensinar. E nós na Europa... são investigadores. Claro, são todos investigadores, são os cientistas. Nós tínhamos uma ideia europeia que era trazer os tipos das trevas. Eu, por exemplo, que eu sou um professor, eu adoro ir. E ainda por cima tinha tipos que falavam mal, falava coisas em francês ou em espanhol. Portanto, onde eu quero chegar é que eu acho que isto é muito mais. Não é só americano. A Europa, de alguma maneira, criou aquilo. O que é que eu sinto sempre? É que nós, cada vez, estamos mais centrados no indivíduo. Quer seja do ponto de vista económico, quer do ponto de vista, do ponto de vista do poder, etc. E aquilo que a mim me faz falta é as ciências sociais e humanas. Nós, por exemplo, somos muito razoáveis em psicologia individual e somos péssimos em psicologia social. Nós agora, sociedades, repare, não sei como será na Ásia, mas quer nos Estados Unidos, quer na Europa, nós somos de uma fragilidade brutal na psicologia social. Portanto, aquilo que diz é porque é que nós não temos, sem ter agora, mas não sei, mas eu penso que devia passar por estimular uma capacidade de aumentar a relação com os outros. Não tenho alternativa, mas não sei. Como é que se faz isso, não é? Não, claro, mas isso é o problema. Mas isso é o domínio da política, não é? Mas é um problema. Porque é que nós não somos mais... Solidários. Sim. O solidário, é verdade, o solidário é bom, porque o solidário tem a mesma origem de solitário. Eu gostava... Mas não sei, este é o grande problema, porque é que nós não estamos a... concordar inteiramente com isto, tanto mais que a Europa foi grande precisamente porque conseguiu unir num substrato cultural comum todas aquelas tribos bárbaras, entre aspas, que foram ocupar os territórios do Império Romano do Ocidente. E o interessante é que quem conseguiu isso foram indivíduos que não tinham grande apego pela ciência, foram os religiosos. Eles é que converteram todos os bárbaros e unificaram a Europa com esse substrato cultural comum. Portanto, uma pessoa na Europa podia emitir, publicar ideias contrárias aos dos chefes onde vivia, se fosse para outro país. A cultura era a mesma, e o Erasmus foi isso que fez. Foi uma ideia espantosa. O Galileu foi isso que fez. Proibido pelo chefe da sua religião de publicar, foi por Leiden. Portanto, esse poder da Europa vem daí, de facto, de unir as pessoas. Agora, com estas novas tecnologias, com estas coisas, as pessoas estão separadas. Cada um está ligado ao seu... Está a sua bolha, a sua bolhazinha. Por isso é que não usa telemóvel, não tem a bolha. Última pergunta. Alguém que queira... Se faz favor, o Alfredo. Já agora, de facto, há pouco falou da experiência e o conhecimento. Muitas vezes, enfim, a experiência é quando se pergunta. E a questão que pôs como muito importante é a pessoa questionar. Claro. Questionar. Porque, de facto, há algumas experiências que são o acumular de não perguntas. E isso não é experiência. E depois, de facto, eu acho que como é que podemos fazer
é exatamente por isso que estamos aqui. É para aprender com o senhor e com o Carlos. Partilhar esta experiência. Eu então, agradecendo-vos a todos, eu vou ler a última resposta do Sobrinho Simões à pergunta do Luís Osório. E a pergunta do Luís Osório é bom para encerrar um livro, é bom para encerrar uma sessão. Intitula-se: se pudesse salvar uma palavra, que palavra é que salvava? As palavras às vezes é que nos salvam, não é? E ele disse, a palavra era nós. Nós. Escolhia por ser a nossa única hipótese no futuro. Sou um egoísta, mas não me passa pela cabeça gastar tempo em coisas que não têm utilidade, mas do ponto de vista da sociedade futura, do nosso futuro coletivo, não tenho dúvidas da palavra a salvar. Portanto, ele diz aqui muito claramente que o que nos falta é, eu chamei-lhe de solidariedade, união, coesão. Em Portugal usa-se muito a palavra coesão. E hoje estivemos aqui coesos. Deixem-me dar uma pequena retribuição ao Manuel Sobrinho Simões. Agradeço-lhe muito por ter feito o esforço de vir. Ele amanhã já está a voar. Uma das coisas que vi aqui, e ele tinha vários prazeres na vida, além da profissão. Ele gosta de passear. Viram o entusiasmo que ele falou do Jerez, de caminha, gosta de ler, gosta de cinema. E eu vi aqui que o jogador favorito dele é o Woody Allen, que também tem essa ascendência judia. E o Woody Allen acaba de publicar o seu primeiro romance, que eu lhe trago aqui para oferecer, que se passa com o Baum, Woody Allen, porque eu reparei aqui que ultimamente não tem lido muita ficção. É verdade, diz aqui isso. Então tem aqui uma oportunidade. O Woody Allen, o primeiro romance dele, que é um senhor já de idade, novo há muito tempo, para uma pessoa cada vez mais nova. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado a todos. Até à próxima. Vejam o programa. Vou tirar uma foto aqui e pronto. Tá.